Amém. Aleluia. Estamos esperando esse dia. Amen. Aleluia. Será que será na nossa geração? Ponto de Yes. interrogação. Nós devemos estar sempre preparados de uma ou de outra forma. Amém. Os Aleluia. cristãos de Cristo vão lá estar, Amen. gozando eternamente com o Senhor. Yes. Porque Aleluia. ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Glória ao João Senhor. 14, 1 a 3. Vamos cantar somente mais um corinho. Ao ouvir Jesus, a Aleluia. tempestade cessa. Amém. Ao ouvir Jesus, a tempestade cessa. Ao ouvir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Ao ouvir Jesus, a tempestade cessa. Ao ouvir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Cante conosco, prezado telespectador. Este é o segredo. É termos Jesus como nossa companhia e Yes. nosso Aleluia. Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Ao ouvir Jesus, a tempestade cessa. Ao ouvir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, Aleluia. em Norte Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Em primeiro lugar, a Deus pertence a glória, o louvor e a adoração. E também, porquanto só Deus é Senhor, o autor da vida, o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Amém. Aleluia. Deus é magnificente, sapiente Yes. e glorioso, Glorioso, Senhor. Aleluia. Do nada fez o mundo. E aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Yes. Aleluia. Isto é o que está Praise escrito your na name, Santa Jesus. Escritura. Aleluia. É Deus toda a glória. Aleluia. E também hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. Sabe porquê? Aleluia. Porque elas são verdadeiras. Yes. Minha esposa convosco. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. É bom nós louvarmos o Senhor e adorarmos o Senhor. A minha alma se alegra por estar na sua presença, pois eu quero adorar e eu quero exaltar todos os dias da minha vida. Amém. Porque Ele tem sido maravilhoso para mim. Glória ao Amém. nome do Graças Senhor. a Deus. Não só para mim, mas para toda a minha família. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus. Somos uma família que exalta e glorifica o Senhor. Amém. Graças a Deus. Temos prazer nisso. Aleluia. Amém. Glória ao nome do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, exalta o Senhor na sua vida, em todos os momentos
momentos da sua vida. Amém. E você vai ver a diferença. Vamos orar por aqueles que nos pedem as nossas orações e pelo servo do Senhor, para que o Senhor, aleluia, o abençoe na exposição da sua santa palavra. Amém. Por aqueles na Ucrânia que estão sofrendo com esta guerra, que o Senhor tenha grande misericórdia e os abençoe e os ajude, Yes, e o Lord. Senhor ponha um fim a esta guerra, Deus. para a glória do Socorro nome do as pessoas, Senhor. amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vimos a Ti, Aleluia. Paizinho querido, no nome do Teu Filhinho Santo Aleluia. e bendito, o nosso querido e amado Salvador, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, Yes. a quem nós queremos exaltar e glorificar, Aleluia. dar-lhe a glória, o louvor e a adoração, Yes. a nossa gratidão só perante o Pai, Aleluia. perante o Filho Amém. e perante o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Senhor, todas estas vidas que nós temos levado ao trono da Tua glória, aqueles que nos veem, aqueles que Glória. nos ouvem, Senhor, aqueles que pedem as nossas orações, Senhor, Amém. e mesmo aqueles que não pedem, mas precisam delas, Amém. Senhor, estenda a Tua boa mão, Faça socorre, Senhor, abençoa, liberta este mundo que jaz no maligno, Senhor, Deus. guarda a Tua igreja e protege a Tua igreja e abençoa o Teu servo na exposição da Tua palavra, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. São todos muito bem-vindos a este programa. Que o Senhor ricamente vos abençoe. E tanto quanto estiver ao vosso alcance, por favor, compartilhe esta mensagem com o seu próximo. E nós vamos continuar o nosso assunto. Nós vamos falar sobre os deveres domésticos. Os deveres domésticos. E chegamos a um ponto, no verso 21 de Colossenses 3, 18 a 21, o verso 21 diz: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Nestas notas introdutórias, nesta quinta parte sobre o estudo relacionado com os deveres domésticos nas famílias cristãs, chegamos a um ponto muito importante. O assunto a estudar é sobre a boa ou má influência entre pais e filhos. As Santas Escrituras têm também neste aspecto bons e maus exemplos nas famílias, e os ensinos de Deus são seguir uns e rejeitar os outros. Que Deus nos dê graça para receber o seu santo ensino. Louvado seja Deus. O Senhor diz: guardei a tua palavra através do seu servo, para não pecar contra ti. Relacionamentos bíblicos entre a família e no lar cristão, parte número 5. Parte número 5. E a influência dos pais nos filhos é de capital importância. Nós vivemos num mundo hoje muito pior do que no passado e cada vez, infelizmente, as coisas tendem a piorar, porque está escrito que os dias do fim são trabalhosos para a Igreja e cada um deve fazer o seu melhor para proteger a sua família, porque finalmente, como temos dito, o que diz a Escritura, os nossos filhos nem nossos são herança do Senhor e devem ser corrigidos no seu tempo e como bem parece a um pai e uma mãe cristãos. Esta é a doutrina escrita em Hebreus capítulo 12, que já no passado os servos de Deus, os pais tementes a Deus, corrigiam os filhos como bem lhes parecia, dentro dos fundamentos bíblicos
narradas nas Santas Escrituras. A influência dos pais nos filhos é muito importante. Nesta parte do estudo sobre os deveres domésticos, chamamos à parte dos pais e filhos para ouvirem, para lerem, para estudarem aquilo que nos é ministrado. E, infelizmente, por este mundo, existem muitos pais que não têm capacidade de instrução para dar aos filhos e os maltratam. E muitos são os que se veem privados deles pelo maltrato que lhes dão e as autoridades lhes tiram. Segundo o texto sagrado, os pais têm também o dever de ensinar os filhos no temor do Senhor, mas com o cuidado de não abusarem da autoridade paternal, irritando-os a toda hora e eles podem ficar rebeldes. Em Efésios 6, verso 4 diz: Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Pergunto, estamos nós seguindo este ensino da Sagrada Escritura? Vamos ler algumas passagens bíblicas sobre a influência dos pais nos filhos, porque ela pode ser boa ou pode ser má. Nós encontramos isso nas Santas Escrituras. Como disse, devemos seguir uns exemplos e rejeitar os outros. Até isto ficou na Santa Escritura. Nós vamos ler um texto em 1 de Reis, capítulo 2, verso 52 ao verso 54, que diz assim: E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, fez pecar a Israel. O que fez pecar a Israel? E serviu a Baal e se inclinou diante dele e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Influência de pais maus na educação e crescimento dos filhos. Este é um mau exemplo de pais que seu filho copiou. Nesta parte do estudo focaremos 3 aspectos. Primeiro, a influência paterna e materna. Segundo, o bom exemplo dos pais. Em terceiro, filhos desobedientes de bons pais e a parcialidade na família. Segundo o que temos lido, Acasias era filho de Acabe e Jezabel. Eram pais idólatras e inimigos de Deus, não tinham temor. E a influência dos pais nos filhos vai gerar um caráter que estamos vendo. O filho andou nos caminhos de seu pai, fez pecar a Israel e indignou ao Senhor porque andou nos caminhos de seus pais. Segundo os livros, a influência de que estamos falando significa a autoridade moral ou a ação que uma coisa exerce sobre a outra. O testemunho, a vida santificada dos pais, vai exercer essa influência nos filhos quando os pais são santificados. Por outro lado, se essa influência for de pais que não temem a Deus, naturalmente produzirá famílias destruídas, que é o caso do nosso texto que foi lido de Acasias.
Na minha família, numerosa e muito pobre, não é a primeira vez que eu vou falar disto. Ainda que apenas com o conhecimento religioso tradicional da família, meus pais davam um bom exemplo de educação aos seus filhos e uma das coisas importantes era o respeito pela idade dos mais velhos. Ensinavam sempre que as pessoas idosas deveriam ser reverenciadas pelos mais novos. O respeito pela idade. Tal era que, quando uma pessoa mais idosa passava e as crianças estavam, por exemplo, sentadas, eles se levantavam em respeito pela pessoa mais idosa que passava. Nós aqui dizemos bons tempos, em que a educação dos pais nos filhos era correta. E ensinavam sempre os seus filhinhos a seguir aquilo que naturalmente também tinham recebido dos seus pais. Mas hoje nós estamos vendo uma deterioração tal no mundo que as famílias estão quase todas destruídas por este mundo fora de muitas e variadas formas. A influência paterna deixa as suas marcas e também nem sempre acontece o melhor. Nas Escrituras vemos um exemplo de um pai que, como já vimos, era o rei Acabe e tinha uma mulher que nem israelita era. De maneira que Jezabel era uma inimiga do povo de Deus. E Acasias, filho de Acabe, acabou reinando apenas 2 anos em Israel. Já naquele tempo haviam 2 estados, Israel e de Judá. Josafá reinava sobre Judá e Acabe reinava sobre Israel. E este filho reinou apenas 2 anos. E porquê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Quando ele caiu e ficou ferido, mandou os seus servos buscar os idólatras para lhe dizerem se ele havia de sair daquela cama ou não. Pois o Senhor mandou o seu profeta ao encontro daqueles homens e lhe disse: à casa, à cama onde desceste, não te vais levantar dela. E morreu dessa queda. De maneira que morreu antes do tempo, porque andou nos caminhos de seu pai, que eram maus, que fizeram pecar a Israel. Os maus exemplos dos pais têm nos seus filhos aquilo porque veem e ouvem, com algumas exceções. E nos exemplos bíblicos encontramos para nós proteção e ensino sagrado. A história do povo de Deus no deserto foi escrita com vários propósitos. Todos nós, ou pelo menos aqueles que ouvem as Sagradas Escrituras, conhecem a história do povo de Israel, como eles foram para o Egito, e passado 430 anos o Senhor mandou Moisés ir lá buscá-los para cumprir a profecia que tinha dito a Abraão, seu servo. Ali eles se multiplicaram, agora eram naturais do Egito, mas estavam numa terra estrangeira, aquela terra não era para eles, iriam para a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Mas eles estavam cheios dos costumes do Oriente e habitavam na melhor terra do Egito. E isto por causa de, no passado, José ter sido o homem que foi usado por Deus para trazer pão ao Egito e aquelas nações ao redor, porque houve uma fome de 7 anos. Mas o povo do Senhor estava idolatrado com todo tipo de deuses do Egito. E foi preciso que o Senhor deixasse que Faraó os oprimisse para que eles deixassem de amar a terra e os seus ídolos e compreendessem que o Senhor os havia de colocar na terra prometida. Mas eles estavam cheios de pecado, cheios de idolatria, e não foi fácil tirá-los de lá. E Deus avisou os seus descendentes de razão, porque os seus progenitores foram mortos no deserto para que não andassem no seu caminho.
O Senhor fez milagre após milagre, trouxe pragas sobre o Egito, fez que eles vissem aquilo e mandou-os. Olha, era uma, digamos, uma jornada de 11 dias até chegar à Terra Prometida e levou 40 anos. O Senhor fez com que eles ficassem prostrados no deserto, porque depois de terem visto os milagres e as maravilhas de Deus, não se arrependeram. E os pais, com exceção de Caleb e Josué, todos caíram no deserto. E isso ficou escrito para nosso aviso e para nosso ensino. Pergunto, aprenderam os filhos que agora estavam sendo ensinados, aprenderam eles os avisos de Deus, a razão porque os pais caíram no deserto? Não aprenderam. Antes desprezaram o ensino sagrado. Por exemplo, em Ezequiel 20, versos 8 e versos 19, diz: Mas disse eu a seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. 3 coisas a seguir que o Senhor avisava pelo profeta Ezequiel. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e executai-os. E estatutos são regulamentos ou tradições familiares, que nada têm a ver com a palavra de Deus. É muito feio. É muito mau que Deus tenha que falar assim dos pais aos filhos, dessa má conduta. Por este aviso de Deus, temos que compreender que existem pais desobedientes e que os filhos devem evitar os seus maus exemplos. E nas Escrituras, muitos milhares de pais desobedientes existiram. E como está escrito, 2 coisas drásticas aconteceram. Primeiro, foram prostrados no deserto. Morreram. Segundo o que Deus disse pelo ministério de Moisés. Segundo, não entraram naturalmente na terra prometida. Isto se encontra em Números 10, 29 a 32 e 1 de Coríntios 10 e verso 5. É triste que Deus tenha também que avisar os filhos da má conduta dos pais, mas isto é o que está escrito. Por estas escrituras há situações que maus exemplos dos pais, que são contrárias às Sagradas Escrituras, precisam ser rejeitadas pelos filhos. Neste caso, os pais ficaram idólatras e o seu fim foi a morte. Porque Deus não prescinde daquilo que é seu. E também a Sagrada Escritura que sai da boca de Deus não é palavra de homem. É palavra de Deus que está correta, é pura. E nunca volta para ele vazia. Todas as palavras que o Senhor tem falado, precisamos saber que são um marco indestrutível. Se o Senhor decreta a morte sobre A ou B ou C, é porque sabe. Porque é que o fez com antecedência que o homem não compreende ou não sabe. Portanto, outro mau exemplo na família foi o caso do rei Herodes, com 3 episódios destruidores da Bíblia. Na família, perdão. Primeiro, este rei e sua mulher viviam em pecado de adultério, pois que o rei tinha tomado a sua mulher, a sua cunhada, que pertencia a seu irmão. Segundo, esta mulher, ao levar a filha com ela, estava colocando a filha numa atmosfera de pecado que ia ter a sua influência desastrosa. Terceiro, Satanás ia usar esta filha da cunhada como isca para cortar a cabeça de João Batista. Os maus exemplos vão trazer tragédias ao lar, à família, aos filhos, etc. Os filhos copiam os exemplos e a influência dos pais. Os pais que levam seus filhos para os bailes precisam se lembrar que João Batista ficou sem a cabeça numa dança. Segundo lugar,
O bom exemplo dos pais. Bons exemplos, deixe-me dizer aqui uma coisa. Se há pais bons, por que é que há também pais maus? Por que é que não se segue antes o bem e se rejeitam o mal? É porque uns temem a Deus, os outros não. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria para todos nós orientarmos a nossa vida. Portanto, bom exemplo dos pais. Bem sabemos que as nossas estruturas físicas são de carne e, por vezes, enfrentam tentações e caem nelas. Outros, porém, se livram delas. Eu creio que será muito bom que possamos ler com frequência a Escritura de 1 Coríntios 10 e verso 12, que afirma que aquele que pensa que está em pé, olhe, não caia. Vigie sua vida e sua família. Já temos falado acerca do rei David, como ele caiu na tentação com uma mulher do seu amigo, de um soldado do seu exército, e contudo era um homem segundo o coração de Deus. E também sabemos que este rei se humilhou e fez a sua confissão, que ficou pública para todos nós aprendermos essa queda no Salmo 51, que ele pediu perdão a Deus. Mas há parte deste problema de David. Primeiro, Deus deu testemunho dele a seu filho Salomão. À parte dessa queda, Deus deu testemunho de David ao seu filho Salomão e disse: tu andares perante mim como andou David, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade para fazer segundo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de David, teu pai, dizendo: não faltará varão sobre o teu trono, Israel. 1 Reis 9, verso 4 e verso 5. Portanto, Deus deu testemunho de Davi ao filho de David. Segundo, um outro exemplo de influência de bons pais para os filhos foi o rei Jeosafá. Em 2 Crônicas 17, verso 3 e verso 4, afirma que o Senhor foi com o rei Jeosafá porque andou nos primeiros caminhos de seu pai. E não buscou a Balaim, antes buscou ao Senhor, Deus do seu pai. E andou nos seus caminhos e não segundo as obras de Israel. O povo de Deus aprende na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, como orientar sua vida e sua família, os seus deveres, etc. E as decisões de obedecer ou desobedecer cabe a cada um de nós. Nós estamos ministrando a Santa Escritura, ver os prós e os contras, o que aconteceu com os bons e com os maus, para tirarmos uma conclusão e aprendermos o que significa não só ouvir, mas guardar a palavra que nós ouvimos. Em terceiro lugar, um outro exemplo. Um bom exemplo da influência dos pais aos filhos é a do rei Uzias. Em 2 Crônicas 26, verso 3 e verso 4, diz estas palavras: e Uzias era da idade de 17 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera seu pai. O nosso texto inicial diz que aquele homem, aqueles dias, só reinou 2 e morreu, porque andou nos caminhos maus de seu pai. Mas este reinou 55 anos em Jerusalém e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então vemos aqui 2 exemplos, um mau e um bom. Vamos copiar o bom para termos paz com Deus. Portanto, bons exemplos de pais que marcaram a vida de seus filhos. Isso ficou nas Escrituras para nosso ensino.
Ainda sobre a influência dos pais nos filhos. A fraqueza dos pais na correção dos filhos são, não se importando, melhor dito, com o crescimento dos filhos. É uma fraqueza. É uma fraqueza quando os pais não corrigem os filhos. É mau. Fraqueza, neste aspecto, significa abandonar ou não exercer vigilância e autoridade no crescimento dos filhos. Então, como temos compreendido de Deus, os pais têm responsabilidade de corrigir os filhos no caminho do Senhor. Mas ao longo da história bíblica, também ficaram episódios sobre a falta de correção e também as suas consequências. Nós não somos perfeitos. Perfeito só houve um que é Jesus sobre a terra. Mas podemos nos ajustar ao ensino das Sagradas Escrituras e exercê-lo. Nestes dias vivemos num tempo de contenda na educação e correção dos filhos entre as leis de Deus e as leis dos homens. Não haja dúvida que há uma grande luta nesse aspecto. E também, num tempo de violência de certos pais para com os filhos, que as autoridades se veem na contingência de retirar esses filhos aos pais por causa da violência e levá-los a tribunais e muitas vezes às cadeias. Nas Escrituras, Deus nos ensina as nossas responsabilidades não só na correção, como na educação, etc. Mas se não dermos atenção a isto, teremos que responder a Deus acerca do futuro dos filhos, porque eles não são nossos, são herança do Senhor. As autoridades deste mundo não compreendem isto. Primeiro precisam de ouvir do sol, da terra e das luzes do mundo o que é reto aos olhos de Deus, para que eles temam também ao Senhor e não ensinem os filhos dos outros naquilo que eles entendem, em doutriná-los nos caminhos de Satanás, mas que possam temer a Deus. E para isso, os servos de Deus têm o peso da responsabilidade sobre os seus ombros de dizer: assim diz a palavra do Senhor. Em Provérbios 29, verso 15, afirma: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. Falta de correção e de supervisão na família com os filhos. Falta de natural, paternal e maternal repreensão e educação e correção, etc. Em Provérbios 13, 24 diz: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Esta vara simboliza correção, e essa correção é de um pai que o corrige como bem lhe parece, segundo Hebreus 12. Dentro dos fundamentos bíblicos com amor, às vezes as palavras ferem mais do que outro tipo qualquer de correção. Em Provérbios 19 e versos 8 afirma: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alces a sua mão. Castiga, pois até o próprio Deus nos castiga à sua maneira, que em vez de nos responder em aflições, quando nós estamos nessas aflições, responde-nos com silêncio, deixa-nos até que a gente aprenda a lição. De maneira que as leis humanas repudiam esta educação bíblica, e por isso existe um conflito contra Deus na correção dos filhos. Há um conflito grande, desde sempre houve. Conflito de que é bom contra o mal. A mensagem bíblica está sempre certa. Podemos dizer amém? Sempre. Porque Deus é puro, a sua palavra é pura.
A mensagem bíblica está sempre certa. O que é preciso é saber que tipo de castigo se deve aplicar ou repreensão na educação dos filhos. E por muitas vezes as palavras são, como disse, um castigo mais severo de disciplina do que qualquer outro tipo de castigo. A vara da correção é aplicada em amor, porque isto é o que Deus faz conosco. Deus nos castiga e corrige para sermos seus filhos. Hebreus 12, verso 5 ao verso 10. Deus corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. E essa correção e esses açoites, como disse, vêm em forma que a gente não espera. Ele não pega numa vara para bater. Ele faz de outra forma que nós devemos aprender na Santa Escritura. Os castigos e os açoites de Deus podem ser de diversas formas. E muitas vezes deixa-nos esses castigos compreender que são aflições e dificuldades que nos acontecem para ver se a gente aprende a lição. A falta de correção no tempo oportuno tem levado muitos pais a ter que entregar os seus filhos aos governos para serem corrigidos e às vezes às cadeias porque as crianças e os jovens já não conseguem ouvir os pais, etc, etc. E até no meio dos crentes tem havido problemas de falta de correção dos pais e ficaram nas Escrituras para nos alertar que a correção paternal e maternal deve ser usada no tempo oportuno. Em 1 Samuel 3, verso 11 ao verso 14, Deus disse a um menino o que ia fazer à casa do sumo sacerdote. O juiz de Israel havia trazido juízo divino porque os seus filhos não eram corrigidos e davam mau testemunho. Primeiro, isto é muito feio, que Deus tenha que usar uma criança para corrigir um sumo sacerdote. Não acham? Claro. Assim diz a Escritura. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Ficarão a fazer barulho. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli, o sumo sacerdote, tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, esse mesmo ceifará. E a menos que se corrija, se arrependa, o mal vai-lhe bater à porta. A correção divina vem bater-lhe à porta e é como Deus a decretou. E neste caso, horrível e terrível. Porque diz a Escritura: eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Fazendo-se os seus filhos execráveis. Que pensamos nós desta repreensão de Deus ao sumo sacerdote de Israel? Sabemos nós o significado desta palavra de Deus que Deus usa para condenar o sumo sacerdote, a palavra execrável? Segundo o dicionário, este termo execrável significa aversão profunda, ódio, estranho, abominável e detestável. Esta é a classificação de Deus aos filhos de um pastor de Israel. E não era só pastor, era juiz. E não era só juiz, era o sumo pastor de Israel, o sumo sacerdote. Pergunto, como pode um homem chamado servo de Deus, com responsabilidades nacionais na nação e religiosas, deixar que seus filhos chegassem a esta situação e não os repreendeu? E ainda por cima, esta repreensão de Deus foi anunciada a uma criança. A falta deste pai, chamado de crente, ainda hoje é para nós a lição que devemos aprender de Deus, que Deus exige de seus servos na disciplina
da sua família. Os filhos são a herança do Senhor, Salmo 127, verso 3, e como tal devem ser admoestados e educados na palavra de Deus, porque eles não são nossos, são a herança do Senhor. E a sua doutrina é muito melhor, muito superior àquela que os homens possam inventar. E a Escritura diz que este pai sabia do pecado dos seus filhos e não os repreendeu. E a congregação foi contaminada por essa causa. E tal era o pecado que Deus disse que jamais a sua falta iria ser expiada. Este jamais significa nunca, nunca, nunca. E isto foi decreto divino, porque Deus sabe o fim desde o princípio. Note que este pai disse aos seus filhos que não era bom o seu porte, pois faziam pecar toda a congregação, deitando-se com mulheres à porta da casa do Senhor. 1 Samuel 2, 22 a 24. Mas isto não chegou. Este chamado a atenção do pai aos filhos sobre o seu mau exemplo da prostituição não chegou. Isso não contou para Deus. O castigo paternal devia ser outro: tirá-los do ministério, para que a congregação visse que ainda havia ali um homem forte de Deus a usar a disciplina bíblica para com a sua própria família. Deus exigia muito mais. Deus exigia repreensão enérgica ao ponto de os destituir do trabalho da casa de Deus. Este pai perdeu todo o controle da sua casa e da casa de Deus. Nós estamos falando em exemplos bíblicos que devemos aceitar uns e rejeitar outros. E Deus enviou um servo à casa de Eli com uma mensagem de repreensão tão grande que culminaria desta forma: e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar à idade varonil. Quer dizer que não chegariam a velhos, mas pouco mais depois da juventude iriam terminar a sua vida, porque assim Deus o tinha decretado. Isto será por sinal, diz o servo de Deus, à casa de Eli, e isto será por sinal a saber que o que sobrevirá a teus dois filhos, a saber, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. O pai não os tirou do ministério, mas Deus tirou-os com a sua mão pesada. Para deixar este exemplo para ti e para mim, para sabermos que a herança do Senhor deve ser educada e corrigida na Santa Escritura. E você pode dizer, mas hoje, nestes tempos, é difícil. Pois encomende-se à graça e à misericórdia do Senhor e clama a Deus, porque Deus é o Deus dos milagres e das maravilhas. E ponto final. E Deus responderá no seu tempo. Portanto, os teus filhos vão morrer no mesmo dia. 1 Samuel 2, 33 e 34. Deus decretou sentença de morte a estes servos, entre aspas, execráveis na obra de Deus. Você pensa que nestes dias não existe a mesma coisa? Deixe-me dizer que Satanás é o mesmo que tentava no passado, é o mesmo que tenta nestes dias. E a tragédia da casa de Eli aconteceu por sua falta. Aconteceu por falta do pai. Podemos dizer amém. Primeiro, a arca de Deus foi tomada pelos filisteus. Segundo, os dois filhos do sumo sacerdote morreram. Terceiro, esse pai, ao saber disso, caiu da cadeira, partiu o pescoço e morreu. Tragédia sobre tragédia por causa do pai.
não ouvir as palavras de Deus e corrigir os seus filhos. Quarto, a mulher de Finéias, que estava grávida, afligiu-se com a morte do marido e morreu. E ao morrer, deu ao seu filho o nome de Icabod, que significa foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca do Senhor foi levada pelo inimigo. 1 Samuel 4, 11 e 12. Tudo isto aconteceu por negligência do pai. E o pai devia ser um servo do Senhor. Era religioso, era juiz, mas Deus estava longe das suas atividades. Um segundo exemplo de fraqueza. Ou negligência dos pais está no rei David. Mas o rei David era segundo o coração de Deus, não é? Já afirmámos atrás que David era segundo o coração de Deus. Mas também era um homem com as suas dificuldades na educação da família. Também teve esta fraqueza, esta negligência. Será que podemos aprender alguma coisa com isto? Neste caso era com um dos seus filhos chamado Adonias. Eu não sei bem acerca dos outros, mas sei deste. Porque a palavra de Deus diz, este rapaz chamado Adonias, o qual cresceu na sua juventude sem qualquer correção paternal. E veio o tempo da velhice de David. E este jovem atuou à sua maneira para ser o próximo rei de Israel. É porque 1 Reis 1, verso 5 e verso 6 diz, então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, porque fizestes assim? Estamos nós aprendendo alguma coisa com David e Adonias, pai e filho, que nunca o corrigiu, porque é que fizestes assim? Vamos ver se a gente entende o que diz a Santa Escritura. Por essa causa, Adonias teve um mau fim. O seu pai nunca o tinha contrariado. Mas a Bíblia diz, ensina ao menino no caminho em que deve andar. Não no caminho que ele quer, no caminho em que ele deve, segundo as Escrituras. Este é um mau exemplo a evitar. Diga às autoridades que os nossos filhos não são nossos, que são herança de Deus e que Deus exige dos pais que essa herança seja diferente na sua educação. Diga a eles, os meus filhos são herança de Deus e Deus tem mandamentos nas Sagradas Escrituras aos pais para educarem os seus filhos. E o que é que eu vou fazer? Obedecer a vós ou obedecer a Deus? Diga-lhes as palavras de Pedro. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Todos nós podemos dizer amém. De maneira que instrui o menino no caminho em que deve andar, não no caminho que ele quer. Provérbios 22, verso 6. O rei David falhou aqui com esse mau exemplo. E assim vai para esse mundo fora. Muitos com essa situação. E instruir o menino no caminho que deve andar é transmitir o conhecimento. É isso que começa na casa do pai com os fundamentos bíblicos e com a devida correção no tempo oportuno e como o pai, segundo os moldes bíblicos, lhe quiser impor essa correção. Hebreus 12 e verso 9. Sabemos nós qual foi o fim de Adonias por falta da correção do pai? Primeiro, em 1 Reis 1, 52 e 53, Salomão, que depois acabou por ser rei, lhe perdoou aquilo que ele tinha dito e feito, o pedido à mãe de Salomão. Segundo, em 1 Reis 2, 20 a 25, Salomão não o tolerou como seu pai e mãe. Não lhe tolerou
a maneira de ser, e a palavra de Deus é para nós um aviso e um ensino. Aquilo que o pai não fez, o filho, Salomão, o fez. Filhos desobedientes e bons pais, tomemos, portanto, a lição e vejamos aonde podemos ser corrigidos, porque Adonias acabou por morrer antes do tempo, por causa de pedir à mãe de Salomão aquela mulher agite para a sua mulher. E com esta situação acabou a vida daquele rapaz que nunca foi corrigido pelo pai. Diz a palavra de Deus que o Senhor nunca, que David nunca lhe disse porque é que fizestes assim. Não deixe crescer o seu filho como ele quer. Ensina o seu filho como Deus manda. E o resto entregue nas mãos de Deus. Terceiro aspecto desta parte do estudo. Sobre a influência dos pais na família, filhos desobedientes de bons pais. Além do que já foi dito, vejamos o seguinte: as Escrituras também nos mostram que existem e existem nestes dias problemas e que devemos estudá-los para eventualmente nos livrarmos de problemas mais graves. Primeiro exemplo, os filhos do profeta Samuel. Samuel foi um menino que Deus usou para ser o juiz por excelência do povo israelita. Era uma criancinha que foi pedido pela sua mãe em oração. E Deus lhe deu este menino e fez dele um dos maiores profetas do Velho Testamento. Mas ele também chegou ao tempo de casar e ter os seus filhos. E era natural empregar os seus filhos na obra de Deus. E foi isto que Samuel fez. Eram juízes. Estes dois filhos eram juízes em Israel. Todos os estudantes das Escrituras sabem do que está escrito que Samuel foi chamado por Deus desde criança, e quando Deus queria falar com Samuel, Samuel confundia a voz de Deus com a voz do sumo sacerdote. Primeiro de Samuel 3, 8 a 10, porque era ainda uma criança e não sabia. Ao longo do ministério deste servo de Deus, verifica-se a sua integridade nas coisas de Deus. Mas a velhice também apareceu. E seus filhos foram constituídos juízes em Israel. E estes mancebos não seguiram o exemplo de seu pai. Também há disto: pais bons com filhos execráveis. E em 1 Samuel 8, verso 1 ao verso 3, revela: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Não andaram pelos caminhos dele. Porquê? Influências estranhas, companhias estranhas, conversações estranhas. Não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. 3 faltas básicas na justiça. Quem está em autoridade está sempre em tentação de corrupção pelo poder que lhe foi conferido. E todos os que estão nessas posições deveriam ler diariamente o que Deus ordenou, dizendo: não tu serás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás peitas ou presentes. Não, não e não. Porque a peita cega os olhos dos sábios e pervertem as palavras dos justos. Deuteronômio 16, verso 19. E isso abunda pelo mundo inteiro nestes dias. Falta de justiça, justiça corrompida, etc., por causa das peitas, por causa dos presentes que cegam
os olhos. A justiça não existe, digamos assim. Parece incrível que num lar temente a Deus, com um pai exemplar, isso tivesse acontecido. Mas aconteceu. 1 Coríntios 6, verso 10, afirma que os avarentos, os corruptos, não herdarão o reino de Deus. Segundo exemplo, o filho pródigo. Em Lucas 15, verso 11 ao verso 24, Jesus contou a célebre parábola do filho pródigo. E uma parábola é uma narração curta para explicar uma verdade espiritual. E creio que ela engloba muitos casos iguais em todo o mundo. Nesta passagem das Escrituras, Jesus ensina acerca de um pai bondoso e um filho rebelde, que se tornou corrupto, gastando tudo com as meretrizes, até que aprendeu a lição. E essa ilustração é a situação das almas perdidas deste mundo. Gastam tudo neste mundo, nos prazeres da carne, e por fim vem bater à porta do pai. E o pai, com braços abertos, recebe o seu filho. Esta é a situação do mundo, num outro aspecto. Terceiro exemplo, a parcialidade dos pais. A parcialidade dos pais. Toma atenção. Parcialidade significa preferência injusta, tomar partido ou facção, os que favorece uma pessoa em detrimento da outra, porque isso traz problemas à família e precisamos de evitar e sermos imparciais, porque há muita gente que atua imparcialmente. Em Gênesis 25, verso 28, tem ali um exemplo grave. Diz: e amava Isaac a Jacó porque a sua caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Você já viu dois pais e dois filhos lá em casa, apartados com as suas maneiras de atuar em parcialidade? Um amava um por causa da sua comida. A outra amava o outro porque sabia alguma coisa que o seu marido não sabia, que Deus tinha revelado à sua esposa. Este é um mau exemplo da casa dividida pela preferência. Este casal tinha tendências diferentes para com seus filhos. Isaac era o patriarca, mas, deixe-me dizer, também era um homem de carne. E o gosto pela comida do filho trouxe-lhe muita amargura. E o próprio filho Esaú vendeu a sua progenitura por um guisado, porque era um prato de comida que ele gostava, e quando veio da caça e não vinha de mãos vazias, lhe cheirou o guisado do seu irmão Jacó e vendeu o seu direito de progenitura por um prato de guisado. Prato de comida, Gênesis 25 e verso 34. E veio o tempo do seu choro amargo por ter vendido a progenitura. Mas a palavra de Deus diz em Hebreus 12, verso 27, que ele não achou lugar para arrependimento, ainda com lágrimas o buscou. Era tarde demais. Mau exemplo, má decisão, preferência, etc. E essa parcialidade foi ainda de maior importância na vida desta família, que levou a sua mulher, a mulher de Isaac, a mentir a seu marido, a enganar a seu marido, e este já cego. E a mulher engana o seu marido, porque ocultou ao marido a revelação de Deus sobre o filho menor servir, o filho maior servir o menor. Gênesis 25, 22 e verso 23.
Um quarto exemplo de parcialidade está ainda na família de Jacó. Outro exemplo de parcialidade que traz problemas à família encontra-se em Gênesis 37, em verso 3, que diz: E Israel amava a José mais que a todos os seus filhos. Você já viu isto? Um pai amar um filho mais que a todos os outros? Mas louvado seja Deus, Jacó era um homem escolhido para criar 12 tribos de Israel. Não era um homem vulgar, era um homem escolhido por Deus. Mas amava mais os outros filhos, amava mais o seu filho José do que todos os outros filhos. Porquê? Porque era um filho da sua velhice. Este porque significa causa. E isto traz problemas à família. Sabe qual foi o resultado? Seus irmãos o aborreciam de tal forma, em Gênesis 37, verso 4, que veio o tempo do aborrecimento se tornar em ódio e venderam-no aos ismaelitas. Gênesis 37, em verso 27. Veja o que é que causou. O pai amar mais aquele filho do que todos os outros. Os filhos agora enganam também o pai. Uma família de enganadores, finalmente. Será que aprendemos alguma coisa com isto para evitar estas parcialidades, estas dificuldades? O fim da história, lá em casa, é uma história de enganos na família. A mulher engana o marido, o filho engana o pai, o tio engana o sobrinho engana o tio, e tudo isto por causa das preferências. Nós temos terminado esta parte do estudo. Querendo Deus, para o próximo domingo falaremos sobre o amor na família. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê a graça de colher a lição que nos foi concedida na Sagrada Escritura. Porque nós não temos nada nosso para dar. Sobre estes ombros pesam a responsabilidade de anunciar toda a palavra que sai da boca de Deus. Que o Senhor os abençoe e até ao próximo domingo, se Deus quiser. Amém e amém.